Parashá Pinhas, que nós temos como Finéias. Ela inicia nos relatando um evento bastante dramático que aconteceu na história do povo de Israel, quando após a tentativa de amaldiçoar o povo de Israel, nós lembramos que Bilã, o profeta, não pôde amaldiçoar, mas ele orientou o rei para que fizesse o povo de Israel pecar. E o que aconteceu, que diz o texto bíblico, que realmente muitos do povo de Israel acabaram se envolvendo com as mulheres moabitas e acabaram pecando. E não foi simplesmente pelo seu envolvimento, mas também porque eles se envolveram com o Deus daquela população. Por isso que é dito que eles receberam Baal Peor, que era uma divindade moabita e que os judeus também começaram a seguir, começaram a venerar. Isso trouxe uma grave maldição para o povo de Israel e trouxe uma quantidade de mortos. Quando uma das pessoas que fazia parte das famílias, da liderança do povo de Israel, foi visto entrando na sua tenda também com uma moabita, que também era filha de uma pessoa da liderança de Moabe, ali aquilo realmente foi uma grave ofensa. Moshe, Arão, ficaram realmente numa situação muito difícil ali. E Pinhas, um dos sacerdotes, ele tomado de zelo pelo Eterno, vendo que estava já uma maldição, trazendo morte ao povo de Israel, ele tomando de uma lança, atravessou os dois, o homem e a mulher. Com aquela lança ele os atravessou, matando-os, e ainda que isso possa parecer estranho, diz o texto bíblico que isto agradou a Deus. O que foi que agradou a Deus? A morte daquelas pessoas? Óbvio que não. Deus não se agrada da morte do ímpio. Porém, aquelas pessoas se colocaram em condição dignas de morte, porque estavam afrontando o Deus de Israel. E o que aquele sacerdote fez foi executar realmente o juízo, e o seu zelo para com o Eterno foi de tal importância que a praga cessou entre o povo de Israel. Aquilo parou, mas milhares de pessoas do povo já tinham morrido por causa disto. Mas Deus honrou aquele homem e fez com que ele recebesse uma bênção e uma promessa que da sua linhagem sempre teria sacerdotes em Israel. Então nós vemos como o nosso Deus, ele é exigente. Na leitura da porção que nós lemos, nós vamos encontrar Deus tratando com Moshe e preparando para deixar a liderança de Israel. Moshe havia falhado, ele e Arão tinham falhado diante do Eterno, justamente no momento em que ele não obedeceu ao Eterno exatamente como ele havia sido instruído, e com isso ele recebeu a sentença de que ele e Arão não entrariam na terra que havia sido prometida para o povo de Israel. E chegando o momento, o Eterno falou que ele iria apenas olhar a terra. Ele deveria subir no cume de um monte, e naquele texto, naquela cordilheira, especificamente um dos montes chamado Nebo, ali ele subiu e pôde contemplar uma parte da terra que Israel teria como possessão. Mas ele já atento, o próprio Moshe, sabendo que realmente ia morrer, sabendo que iria encerrar ali o seu ministério, ele orou para que o Eterno colocasse uma pessoa que pudesse liderar o povo de Israel. Ele mesmo não foi quem escolheu. Ele apenas orou para o Eterno fazer isso. Ele agiu corretamente. E o Eterno falou com ele a respeito de Yehoshua, então Josué, filho de Num. Esse homem, por que foi escolhido pelo Eterno? Ele recebeu a orientação, porque todo povo que havia saído do Egito já tinha morrido no deserto. Apenas Yehoshua e Caleb foram os dois únicos dos que saíram do Egito que não morreram porque mantiveram a sua fidelidade. Mas um ponto que nós poderíamos enfatizar, extrair do texto, é que por que Yehoshua foi escolhido? Porque estava nele o Espírito. Que Espírito? O Eterno se referia ao Espírito de Deus que estava na vida de Yehoshua. Ele foi
simplesmente uma pessoa, dentre todos os outros que estavam fazendo parte do povo de Israel. Foi um dos poucos, ele e Caleb somente, que ficaram do lado de Moshe. Por quê? Porque estavam do lado do Eterno. Eles haviam optado em obedecer, em confiar e aceitar tudo o que viesse do Eterno. Foram fiéis. E a sua decisão de serem fiéis fez com que o Espírito de Deus habitasse neles. E isso fez toda a diferença. Eles poderiam também ter morrido no deserto. Eles acabaram também sofrendo as consequências do pecado do povo por terem ficado 40 anos no deserto. Moshe completava ali o seu período de tempo de 120 anos, porque ficou 40 no palácio do Egito, 40 no deserto e mais 40, primeiramente com seu sogro, né? Depois mais 40 com o povo peregrinando no deserto. E agora, Yehoshua, que era jovem quando saíram do Egito, mas já estava há 40 anos junto com Moshe no deserto, e durante todos esses 40 anos, não foi pouco tempo, ele passou por tudo aquilo junto com Moshe, vendo as rebeliões, vendo os problemas, vendo as dificuldades, enfrentando as dificuldades do deserto, 40 anos vendo terras áridas, raramente vendo alguma coisa verde, raramente vendo abundância de água, mas ali todo aquele tempo ele permaneceu fiel ao Eterno, permanecendo ao lado de Moshe. Por que Moshe? Porque Moshe era o que Deus levantou para liderar o povo de Israel. Será que Yehoshua almejava alguma coisa? Com certeza não. Ele simplesmente se posicionou do lado do Eterno, e por isso o Eterno o escolheu para liderar o povo de Israel. Então o fato dele ter decidido pelo Eterno fez com que o Espírito de Deus estivesse sobre ele. Isso é um fato importante a levarmos em consideração. Vários aspectos que nós encontramos na leitura nos remete a essa questão da fidelidade, de servirmos ao Eterno. Nos remete à questão de tomarmos uma posição. E toda vez que tomamos uma posição correta diante do nosso Deus, Ele age de maneira especial. E a bênção que nós podemos imaginar, nós vemos que Yehoshua, ao assumir a liderança de Israel, ele não ganhou com isto algo que o fizesse rico, não ganhou com isso algo que fizesse dele uma pessoa que seria agora bem tratado, paparicado, todo mundo gostasse dele. Não, na realidade, a bênção que Deus deu para Yehoshua foi que ele assumiria a responsabilidade de começar agora a se estressar com aquele povo. Ele recebeu a bênção de cuidar de um povo rebelde. Recebeu a bênção de ter dor de cabeça com aquelas pessoas. Mas foi uma bênção, então? Ele não teve dúvida do que foi. Primeiro que ele já conheceu por já 40 anos que convivia com aqueles mesmos problemas, e ele aceitou simplesmente, para ele foi uma bênção, porque foi o Eterno quem passou para ele a responsabilidade. Mesmo sabendo que teria todos esses problemas, foi o Eterno que me deu, então é uma bênção. Por quê? Ele teve a oportunidade de servir o seu Deus. Isso para ele foi uma bênção. Ele não ficou rico, famoso ficou porque nós estamos sabendo a respeito dele. Mas não era fama, e ele nem imaginava que as coisas iriam acontecer assim. Ele sequer sabia ou pensava que hoje nós estaríamos falando sobre ele. Ele simplesmente teve uma atitude muito simples. Eu vou obedecer ao meu Deus. Eu vou seguir o meu Deus. Vou fazer tudo o que meu Deus quiser. Essa decisão foi para ele importante. E isso é o exemplo que passou para frente. Nós vamos encontrar vários textos nas Escrituras que nos estimulam a isto. Nos estimulam a nos posicionarmos para servir ao nosso Deus. Não importa que nos servir ao nosso Deus possa ser duro, possa ser amargo, possa ser dolorido. Porque ao fazermos isso, nós não estamos olhando esses problemas, mas simplesmente queremos servir ao nosso Deus. E o que ganhamos com isto? Simplesmente o reconhecimento de que nós obedecemos ao nosso Deus. É isso que importa. Yehoshua não esperava que quando se estabelecessem, fossem construir um palácio para ele. Quando ele se estabelecesse na terra, o fossem coroar como rei.
Nada disso era o que passava na cabeça dele, tanto que não foi isso que aconteceu. Realmente não foi isso. Quando eles assumiram a terra, ele administrou o povo. Depois que eles entraram na terra, ele somente fez distribuir o território conforme a instrução que o Eterno havia dado para todas as tribos. E depois exerceu ali um período da função que Moshe fazia, que era julgar ou orientar o povo. Os 40 anos que Yoshua passou juntamente com Moshe permitiu que ele aprendesse muito. Tudo aquilo que o Eterno falava com Moshe, para Moshe falar para o povo, ele aprendia. Quando Moshe recebia uma instrução para falar com Arão, ou falar com todos os sacerdotes, ele aprendia. Ele aprendeu durante 40 anos, ele tinha condições de liderar e continuar a ensinar o povo de Israel. E assim ele fez. E nós vamos encontrar nas Escrituras que todos os homens que foram elogiados por Deus tiveram uma postura semelhante. O que eles simplesmente desejaram servir a Deus sem recompensa. Eles desejavam servir a Deus porque amavam o seu Deus. Esse é o exemplo que nós tiramos das Escrituras. Uma coisa importante para nós mesmos avaliarmos. Moshe, desde o momento em que ele recebeu o chamado, quando ele viu aquele arbusto queimando sem se consumir, no momento em que o Eterno falou com ele, e ele, a despeito de todas as suas limitações, ele aceitou obedecer ao Eterno, ele também já foi entendido, foi da mesma maneira. Ele o fez porque ele estava simplesmente com desejo de obedecer ao Eterno. É bem provável que ele nem imaginasse o que iria ter que passar. Naquele momento ele não sabia o que ia ter que passar. Mas mesmo assim, diz o texto que ele era um homem muito manso e ele sofreu. Sofreu com o povo de Israel, mas não desanimou nenhum momento. Na única vez que ele deixou as suas emoções falarem mais alto, acabou que ele perdeu a oportunidade de entrar na terra de Canaã. Óbvio que o Eterno tinha propósito em todas estas coisas. Nada acontece sem que o Eterno tenha pleno propósito. Era necessário que fosse assim. Mas, importante, é que Moshe estava preparado para deixar. Ele estava pronto, ele não temeu. Ele não tinha medo nenhum. Ele apenas, mais uma vez, demonstrou a sua atenção, o seu cuidado para com o povo. Eu vou. E não estava dizendo que ele era, eu sou tão importante, eu sou tão especial, que agora vai ficar sem ninguém. Ele não disse isto, não. Ele sabia perfeitamente das suas limitações e que se ele estava ali é porque o Eterno queria, não por escolha dele. Então não era por competência, mas ele orou, ele pediu ao Eterno que colocasse uma pessoa que pudesse ficar à frente do povo da mesma maneira. E daí ele subiu para o monte. E daquele monte ele contemplou a terra. Dali, de cima do monte Nebo, temos uma vista que se vê uma parte do Mar Morto, dá para ver o Rio Jordão, uma parte do deserto da Judeia e mais à frente, quando o clima permite, pela altura que é aquele monte, ao longe dá para ver até mesmo as montanhas do Líbano, coisa que normalmente não é comum face à névoa que fica por ali. Mas, sem dúvida, naquele momento o Eterno clareou para que Moshe pudesse ver. E ali seria a terra que o seu povo iria habitar. Ali seria a terra que ele prometeu séculos antes a Abraão, que a sua herança iria ter posse daquela terra. Ele viu e logo em seguida o Eterno o tirou dali. Ele o tirou para estar em comunhão, para estar presente, porque ele venceu. Ele foi abençoado. Ele não temeu esse momento. Então para nós fica esta lição. O que nós temos que fazer para agradar ao Eterno? Temos que simplesmente ter a disposição de obedecê-lo, a disposição de amá-lo, disposição de nos colocarmos à sua disposição para fazer o que ele quiser que nós façamos. E se alguém fizer simplesmente isto, me coloco na disposição do Eterno, o Espírito de Deus habitará na sua vida e muitas coisas vão acontecer. Haverá bênçãos. Bênçãos que poderão fazer você chorar. Bênçãos que poderão fazer você gemer. Mas bênçãos que no final serão devidamente recompensadas. Então nos esforcemos na presença do Eterno, porque Ele tem muitas bênçãos para a sua vida. Permanecemos fiéis. Amém.